Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só que lindo o meu cenário. Olha só, muitas flores. Eu fiz aniversário recentemente e eu amo ganhar flores. Eu amo flores, né? Então, hoje a gente vai ter um cenário muito lindo, muito cheiroso, muito florido, muito belo. É primavera. Hoje, então, a gente vai falar sobre o capítulo 14, cujo título é Perversos e Frágeis. E se você tiver o livro em mãos, você pode abrir na página 135. E aqui ela começa falando dos grandes cárceres do nosso planeta. E ela começa dizendo que a Terra sempre os hospedou em todos os tempos da sua cultura e da sua evolução. Então, ao longo de toda a trajetória planetária, nós sempre tivemos esses cárceres, essas personalidades que acabaram cometendo muitas crueldades contra a própria humanidade. Eles, ou seja, essas pessoas, esses líderes, passaram pelos quadrantes do globo e destruíram tudo o que encontravam. Os territórios que eram submetidos eram devastados e aniquilados. Galgaram os degraus empapados de sangue e sentaram-se nos tronos apoiados em cadáveres ao som terrível das aflições e desditas das multidões vencidas. Os seus nomes fizeram tremer povos e nações que venceram em batalhas cruentas. Então, aqui nessa primeira parte, ela conta um pouco dessa história, dessa dominação de líderes. E o modus operandi dessas pessoas geralmente era através da dominação, da violência. Inclusive, tem um livro muito interessante, caso você goste de história, que se chama Titãs da História. É um livro que conta a história de muitas dessas personalidades que influenciaram diretamente a organização, a condução, a evolução, o andamento, digamos assim, da história. E foram líderes benevolentes e também líderes destruidores, aqui que ela cita no capítulo 14. E aí vem a grande ironia. Por mais que essas pessoas desejassem perpetuar o seu domínio hediondo, tudo passou com a fugacidade do corpo frágil. Essas pessoas, esses líderes, tentaram permanecer nos altares do poder, foram bajulados por outros semelhantes, porém foram assassinados, foram odiados, perseguidos ou acabaram até aniquilando as suas próprias vidas, quando os ventos do triunfo mudaram a direção e os abandonaram miseravelmente. E aqui até ela cita, né, alguns nomes específicos: ao czar Nicolau II, Júlio César, Hitler, de Nabucodonosor a Stalin, enfim, aos vândalos de todos os tempos, a crueldade e a loucura dominavam-nos e esmagaram os povos do período em que viveram. E veja só como as coisas são. A grande maioria desses sicários, desses líderes, vieram com o objetivo de desenvolver o conhecimento e dignificar o planeta, mas não suportaram a fama e se assenhoraram ao poder, como se disso a vida deles dependesse. Então, quando nós estamos na erraticidade, que é esse período entre vidas, ou seja, entre uma encarnação e outra, nós fazemos um planejamento encarnatório. Não existe um planejamento encarnatório onde a gente planeja, por exemplo, assassinatos. Não existe um planejamento onde a gente queira perpetuar o ódio, a vingança, a violência, o medo. A gente sempre procura fazer um planejamento onde a gente vai evoluir. A gente sempre coloca as melhores das nossas intenções no nosso planejamento encarnatório. Afinal, ninguém quer desperdiçar uma existência. A gente sabe, você sabe como é difícil. E aí a gente vê essas pessoas falhando miseravelmente por conta do orgulho,
da vaidade, do poder, da sensação que o poder te dá, da sensação que a riqueza te dá. Então ela comenta que as doenças, a velhice e o próprio tempo acabaram devorando as suas forças, né, as forças desses líderes, e eles foram vítimas deles mesmos. Outros deveriam contribuir para o engrandecimento de Roma, como por exemplo Nero, e o que aconteceu? Ele sucumbiu por conta da vaidade e acabou, assim como muitos, aniquilando também a sua própria vida. Todos esses conquistadores insanos e perversos eram profundamente infelizes e frágeis, e o poder das suas armas e a sua força dependiam daquelas pessoas, né, daqueles que lhes eram semelhantes e ambicionavam substituí-los, o que acontecia com frequência. Então, nesse livro que eu comentei com você, aparece muito esse padrão de imperadores, reis ou rainhas que são traídos pelos próprios filhos, pelos próprios parentes, irmãos, familiares, amigos, comandantes, que tinham também essa ambição de ocupar o lugar dessas pessoas, de poder, de liderança. Infelizmente, a história da humanidade é um livro escrito com o sangue e a destruição, com poucos períodos de paz que geram o progresso. E os nossos líderes, infelizmente, acabaram celebrando muito mais o terror, a violência, do que a paz. Mas, como ela afirma aqui no livro, felizmente tudo passa. No fim, permanece sempre o amor, que se origina na paternidade divina, que sempre envia ao lado desses sicários os seus ministros, que, vítimas de perseguições, deixaram um legado de confiança e paz. E enquanto o mundo financeiro, vazio de grandeza moral, continuar satisfazendo os seus aficionados na ambição de tudo possuir, mesmo que transitoriamente, será promovida a guerra por esse tipo de líder. E os servidores do bem passarão quase que invisíveis, porém deixando em toda parte muitas bênçãos que felizmente se multiplicam. Mais uma vez, ela pede para que a gente confie em Deus, que está contigo, que está comigo nessa caminhada para a nossa ascensão. E ela também nos lembra de que a cada instante que se passa é uma oportunidade de crescimento ou uma oportunidade de renovação. Mas também ela entende que existem lutas, dissabores e esforços contínuos, a fim de que jamais esmoiçamos nos empreendimentos morais e espirituais. Então, ok, em alguns momentos a gente passa por situações um pouco mais complicadas em nossas vidas, mas que a gente nunca perca a fé, a confiança em Deus e que a gente nunca se esqueça de perpetuar o bem, o amor, a união e a paz, tanto dentro da gente, ou seja, com compaixão por nós mesmos, pela nossa trajetória, pela nossa ainda inconsciência e imaturidade espiritual, como também compaixão, não julgamento em relação às outras pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive, podemos enviar muito amor, muita paz para esses líderes que podem estar encarnados ou desencarnados, mas que precisam se libertar de toda essa dor, de todo esse ódio, desse orgulho que existe dentro deles. E enquanto o ser humano viver às custas do ego, se perder no ego e nas suas doentias manifestações, sempre haverá guerra, porque sempre lhe faltarão os elementos saudáveis e fomentadores da vida verdadeira. Ou seja, enquanto a gente viver no ego, sempre vai ter guerra, sempre vai ter discussão, sempre vai ter desentendimento, sempre vai ter briga. Inclusive, tem um outro livro bem interessante para indicar para você, que é O Ego é Seu Inimigo. Um livro muito, muito, muito bom também, onde o autor aprofunda as questões relacionadas ao
ego. E continuando, ela novamente nos aconselha a mantermos a nossa paz. Ela também nos pede para que a gente espalhe, se nós pudermos, é claro, dádivas de bondade e de luz, do discernimento, que são indispensáveis para acabar com as guerras. A vida não se encontra no abandono. Tudo está planejado pela onisciência divina e o seu ponto final é a vitória do amor. Assim será sempre. Após qualquer destruição, serão renovadas as áreas devastadas e novas formas de vida e beleza se erguerão, dando cumprimento aos desígnios supremos. Ainda por algum tempo, nós teremos alucinados conquistadores na sociedade terrestre. Eles vão e voltarão nas condições de miséria e de abandono, assim como renascerão em mundos primitivos que os esperam com misericórdia. Ou seja, como o nosso planeta ainda é um planeta onde existe muita dor, muito sofrimento, violência, doença e etc., como a gente já comentou em outros vídeos, a gente ainda vai ter líderes que vão acabar prejudicando bastante a vida terrestre. No entanto, nós sabemos também que como a Terra está evoluindo, ou seja, está expandindo, a consciência planetária está começando a expandir, nós estamos começando a despertar espiritualmente, a termos mais consciência, mais maturidade espiritual, cada vez menos esses líderes virão para a Terra. Essas pessoas, esses líderes ou pessoas que não estiverem com a mesma vibração que a maioria do planeta está, serão conduzidos para planetas mais primitivos, cujas frequências serão semelhantes. E veja, isso não significa que essas pessoas estão evoluindo, retrocedendo. Muito provavelmente, nesses planetas primitivos, essas pessoas poderão inclusive ajudar esses planetas a crescerem. Lá, elas terão mais inteligência ou até mesmo um pouco mais de moral que a maioria da população. Então, nesses planetas mais primitivos, elas poderão exercitar a sua consciência, a sua maturidade, poderão ajudar esse planeta com tecnologia, com sabedoria, conhecimento, moral, para assim também acenderem os seus próprios espíritos. O último recadinho que ela dá aqui pra gente é: acalma as tuas ânsias do coração e serve sem cessar, semeando luz e alegria de viver. Esse foi o nosso capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e se você puder, é claro, se inscreva no canal. Isso ajuda a gente a expandir ainda mais todo esse conhecimento desse espírito maravilhoso, desse espírito benevolente que é a Joana de Ângeles. Obrigada mais uma vez pela sua companhia no dia de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!